voltar a aula para gravar. E jovenzinhos, obviamente eu vou começar essa aula falando o que para vocês? Que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda química, jovenzinhos, nossa linda química. E, jovens, na primeira aula de hoje, vocês assistiram alguns vídeos sobre compostos orgânicos, eu achei muito legal. Espero que vocês tenham assistido todos. Mas falou basicamente sobre polímeros e combustíveis e aplicações de primeiros naturais, não naturais, enfim, achei bem legal todos aqueles vídeos, uma proposta muito boa e que nos faz refletir um pouquinho sobre como nós estamos envolvidos com os compostos orgânicos e às vezes nós nem nos damos conta disso, não é verdade? Então, vamos lá. Isabela Carvalho, seja muito bem-vinda, jovenzinha, seja muito bem-vinda, Isabela. Isabela foi sempre a mais bela, Carolina mais sabe a menina. Sorria e dizia, bom dia. Tem uma poesia que era assim, não tem? Eu sou bem louco, acho que sempre quando eu estava no ensino fundamental aprendi. Isabela foi sempre a mais bela, Carolina mais sabe a menina. E eu olhava, sorria e dizia, bom dia. Eu vou até pesquisar agora aqui, só para postar para vocês, quer ver? Foi. É uma poesia, viu? Ah, não é Arabella, não é Isabela, é Arabella o nome da menina. Confundi aqui. Ih, Isabela, deu ruim, desculpa. É assim, ó. Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina mais sabe a menina. E Maria apenas sorria. Bom dia. Pensemos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. É de Cecília Meirelles, jovenzinhos. Eu confundi o Paranauê, não é Isabela, é Arabella. Enfim, jovenzinhos, vamos falar do que interessa, vamos falar de química orgânica, não é verdade? Galera, quem quiser acompanhar comigo, a partir da página 252, beleza? Vamos lá? Jovens, quando a gente começa a olhar já nesse capítulo dos compostos orgânicos... tá chegando mais alguém no parangolê aqui. Nós encontramos vários tipos de compostos orgânicos, na verdade. Tem os compostos orgânicos que são naturais, os que são artificiais, os que são usados na indústria alimentícia, indústria farmacêutica, na indústria petroquímica, indústria têxtil, enfim, tem uma infinidade de possibilidades, de lugares que nós vamos encontrar substâncias orgânicas, certo? Eu acho que talvez a gente nem se tivesse dado conta ainda do quão envolvido nós estamos pela química orgânica. Eu gosto de fazer um paralelo com a eletricidade. Nós hoje somos totalmente dependentes da eletricidade. Olha o que aconteceu no Amapá. No tempo que eles ficaram sem energia elétrica, todas as consequências que a região sofreu, né? A gente não se dá conta do quão dependente nós estamos. E da química orgânica, né? Tá bom que ela está envolvida no nosso dia a dia, a gente às vezes acaba não lidando diretamente com ela, mas acabamos dependendo dela de muitas formas, beleza? Então quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns compostos orgânicos. Eu vou ir na sequência que aparece no livro aí, tá bom? Então primeiro os compostos orgânicos naturais, jovenzinhos. E eu quero começar falando com vocês sobre os polímeros. Os polímeros são grandes cadeias carbônicas formadas por pequenos pedacinhos de combinação de carbono, que são chamados de monômeros. Então, vários monômeros ligados vão formar as cadeias carbônicas, que são os polímeros, que daí sim vão ser bem longas. Os monômeros geralmente têm de 1 a 7 carbonos.
beleza? Aí você vai considerar que é um monômero, que é a base que vai ter o padrão repetido e formando assim os polímeros, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre alguns polímeros, jovens. Vocês vão perceber que quando eu falo de polímeros naturais ou de compostos orgânicos naturais, vai ter bastante relação com biologia, coisa que talvez você já tenha até estudado lá na biologia, beleza? Então, jovenzinhos, começando com os carboidratos. Olha que bonitinho na página 253, as duas figuras que nós temos ali. A ribose e a desoxirribose, jovenzinhos. Elas são a base, são como se fossem os monômeros que formam dois polímeros muito importantes. O primeiro é o DNA, a ribose. Várias riboses vão formar o DNA e várias desoxirriboses vão formar os RNAs, jovenzinhos. Já estudaram lá com a professora Suzana os DNAs e os RNAs. Confere? Embaixo, jovenzinhos, nós temos a glicose, que vai ser o monômero, que quando agrupado de várias moléculas, vários grupos de monômeros, vai formar os amidos, ou a celulose. Nosso corpo, jovens, ele consegue quebrar o amido, tá bom? Mas a celulose, o nosso corpo não consegue quebrar. Então, se você comer papel, já era. Nosso corpo não vai dissolver. Tá? Ele pode quebrar essas moléculas, específicas moléculas de polímero, mas ele não vai quebrar essas moléculas de polímero nos monômeros. Tá bom? Nossa, a glicose a gente consegue. Perdão, o amido a gente consegue. A celulose a gente não consegue. Já os ruminantes conseguem, jovenzinhos. O boizinho, a vaquinha, eles conseguem quebrar a molécula. Tá bom? Proteínas, jovens, proteínas. As proteínas, elas são formadas, jovenzinhos, por dois aminoácidos. Se vocês olharem aí na página 254 do livro, página 254, bem no meio da página, ali, logo depois do título, tem uma ilustração que mostra a estrutura básica de um aminoácido. Estão vendo ali? E aí tem um Rzinho destacado num quadrinho e ele coloca embaixo, que é um radical. É uma cadeia carbônica que vai ser emendada por ali, tá bom? Então veja só o que consiste o aminoácido. Tem um grupo amina. Vejam, jovens, quando nós trabalhamos com os grupos funcionais lá da química orgânica, nós não falamos das aminas, tá bom? Só vou descrever bem rápido o que é a amina para vocês aqui. A amina, ela é um grupo funcional formado pelo nitrogênio. Então, quando você tem hidrogênio ligado a nitrogênio, nós vamos chamar de amina. Então, os aminoácidos, faz sentido, amina, aminoácido, vai ter de um lado o grupo amina, do outro o ácido carboxílico, tá bom? E aí isso vai formar o que nós vamos chamar de aminoácido. Quando você tem dois aminoácidos se juntando, o que acontece? O que vai acontecer, jovenzinhos, quando você tem os aminoácidos se juntando? Um aminoácido vai perder um hidrogênio e um oxigênio, o outro aminoácido vai perder um hidrogênio que vai formar uma água. Então, quando esses dois aminoácidos se juntam, eles liberam uma molécula de água, e nesse ponto onde um perdeu o OH e o outro perdeu o H, eles se unem, como está mostrado ali no finalzinho da página 254. Estão vendo ali que tem, na segunda figura, depois do último parágrafo escrito, tem ali um OH e um H pintadinho de roxo. Então, aqueles dois pedacinhos de molécula, né, o OH de uma e o H do outro, se juntam, formando a água. E aí, do nitrogênio, que perdeu aquele H, e do carbono, que se perdeu o OH, acontece a junção. Então, o carbono se liga naquele nitrogênio. E essa ligação que vai acontecer entre o carbono e o nitrogênio, nós chamamos de ligação peptídica. Já devem ter estudado lá com a professora Suzana também sobre os peptídeos, as ligações peptídicas e assim por diante. É uma ligação covalente, tá, jovens? Continua sendo de compartilhamento de elétrons, tá bom? Então, a proteína, ela é formada pela junção desses aminoácidos. E isso vai se repetindo, vai aumentando essa cadeia carbônica que vai formar as proteínas. Beleza? Jovenzinhos, tem vários detalhezinhos importantes aqui. E nesse exercício 1 da sequência, da página 255, ele traz alguns desses detalhes aqui nessas questões que a gente precisa
resgatar lá do texto. Então, vamos fazer juntos aí? Deixa eu compartilhar minha tela, pelo menos agora, só para vocês poderem, eu ir anotando e vocês irem acompanhando aí. Então, diz assim o primeiro ali, ó. Assinale a alternativa correta e efetue a soma. 1. Todas as substâncias que possuem carbono na sua constituição são consideradas compostos orgânicos. E aí, jovens, verdadeiro ou falso? Toda substância que tem carbono, ela é uma substância orgânica? Não, jovenzinhos, não. Nem toda substância que tem carbono vai ser uma substância orgânica. Quando você tem várias ligações carbônicas acontecendo, aí sim você vai considerar como um composto orgânico. Por exemplo, o CO2, o dióxido de carbono, ou o óxido de carbono, CO, não são compostos orgânicos, são inorgânicos e tem carbono. O ácido carbônico, ele também é uma substância que é um ácido, mas não é um ácido orgânico, é um ácido inorgânico. Carbonato de cálcio, você tem ali carbono também, mas não é uma substância orgânica, beleza? Então, nem toda substância que tem carbono vai ser considerada uma substância orgânica. Então, afirmativa 1, falsa. Afirmativa 2. Embora tenham carbono em sua constituição, algumas substâncias, como o bicarbonato de cálcio, não são compostos inorgânicos. Aqui elas não são compostos orgânicos, tá, jovenzinhos? Arrumem ali. Então, é verdadeira. Então, apesar de você ter várias substâncias com carbono, isso não implica que elas vão ser compostos orgânicos, beleza? Porque a parte da química que trabalha estudando os compostos derivados do carbono, ou que contém vários carbonos, é a química orgânica, mas ela não estuda todos esses compostos, porque alguns acabam pertencendo lá à química inorgânica, beleza? Então, afirmativa 2, Veridiane. Afirmativa 4 diz o seguinte: os compostos orgânicos naturais são produzidos exclusivamente por vegetais. E aí? Mentira, falciane, jovens, porque nós, seres humanos, também produzimos compostos orgânicos e nós não somos vegetais, nós somos animais, não é verdade? Pelo menos essa é a nossa classificação, beleza? Então, falso, jovens, tanto os vegetais quanto os animais sim podem produzir substâncias orgânicas, a sua lágrima, o seu suor, seu xixi, seu totô, tudo isso é composto orgânico, beleza? E nós somos animais que produziram isso, então, não. Falciane. Afirmativa 8. Polímeros são compostos orgânicos com pequenas cadeias carbônicas de até 7 carbonos. Ih, mentira, jovens, mentira. Mentira. Sabe por quê? Porque os polímeros, eles são as junções de vários monômeros. E os monômeros é que vão ter até 7 carbonos. E aí, quando eu junto esses pedaços, né, de monômeros, eu vou ter uma cadeia muito maior, que são os polímeros. Então, afirmativa 8, falciane. E por último, mas não menos importante, a afirmativa 16. Monômeros são cadeias carbônicas que possuem de 3 a 7 carbonos, cuja união pode originar polímeros. Yes, baby, Veridiane. É o que eu tinha comentado na anterior, né? Na justificativa da afirmativa 8 ali. Então, o somatório aqui, 16 com 2, 18. Suaveira? Na mesma página, vamos fazer essa questão invertida. Então, na questão invertida, ele dá a resposta e você tem que montar a pergunta.
Então, a resposta da primeira é assim, ó. São moléculas orgânicas produzidas pelos seres vivos, sejam animais ou vegetais. Galera, essa classificação eu não cheguei a falar para vocês, mas tem no texto ali, ó, página 252, quando ele fala de compostos orgânicos naturais. Eu vou fazer a leitura com vocês, ó. As moléculas orgânicas naturais são aquelas sintetizadas pelos seres vivos, animais ou vegetais. Elas são denominadas biomoléculas e estão presentes em todos os alimentos, em combustíveis e na constituição do nosso corpo. Então, ele fala que são moléculas orgânicas produzidas pelos seres vivos, sejam animais ou vegetais. Então, uma pergunta possível aqui seria: o que são biomoléculas? Ficou feio. Ah, mano, eu não sei escrever mais. O que é isso? Biomoléculas. Aí vem a resposta, que são as moléculas orgânicas sintetizadas ou produzidas pelos seres vivos. E a B, a resposta é assim, ó. Os monômeros são pequenas cadeias carbônicas de até 7 carbonos, enquanto os polímeros são cadeias carbônicas complexas formadas de vários monômeros. Então, eu posso pedir aqui qual a diferença entre monômeros e polímeros? É uma possibilidade que eu estou colocando aqui, jovens. Existem outras que você pode ter montado aí. Beleza? Então, fizemos aí a questão 1 e a questão invertida. Suave, né? Galera, vamos conversar um pouquinho sobre o petróleo. Galera, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os combustíveis e acho que essa discussão do petróleo, eu vou dar mais um tempinho com a tela aqui, caso alguém esteja anotando. Aí depois eu deixo a tela inteira de novo, tá? O petróleo, jovens, ele é usado já, ó, vai saber desde quando, né? O vídeo que vocês assistiram tem um trecho que num deles fala que na Bíblia se encontra relatos do uso do petróleo, né? Eles chamavam de outro nome, mas betume, se não me engano. Mas, enfim, de uso na Arca de Noé para poder vedar. Tem descrição do uso do petróleo na cesta de Moisés, quando jogaram Moisés lá no mar. Qual mar que foi? Ah, não lembro o mar, gente. Colocaram Moisés no cesto e colocaram ele no mar, não lembro. Mas, enfim, o objetivo é dizer que a Bíblia já traz relatos do uso do petróleo. Então, ó, é para ser muito antigo, tá bom? Só que o problema, jovem, é que o petróleo ele é um combustível fóssil. Então, combustível fóssil significa que uma hora ele vai acabar. E ele é muito poluente. Então, você extrair o petróleo já é perigoso no momento de extração. Quantas vezes a gente vê acidentes lá, né? É terrível, jovens, é terrível. Por exemplo, no mar, sei lá, deu um problema na tubulação, arrebentou, vazou, que polui todo aquele ambiente, quanta vida marinha é perdida ali, né? E depois que extraiu, vamos supor que extraiu sem acidente algum e gerou diferentes combustíveis, o uso desses combustíveis também é muito poluente, é prejudicial para o nosso ambiente. Então, acho que já passou da hora, jovenzinhos, de nós, quanto seres humanos, entendermos que o petróleo é um recurso que sim, a gente pode usar, mas não na proporção que nós estamos usando. Nós já temos, galera, tecnologia suficiente para pensar em outras formas de conseguir energia. Eu acho que isso é algo que vem sendo discutido há tanto tempo, energias renováveis, energias limpas, e que, infelizmente, não se tornou uma preocupação para quem faz essa produção, né? Para quem está lucrando com isso. Eu acho que era importante que houvesse assim, uma mudança de perfil dessa indústria, né? Reduzir a produção de um tipo de combustível e começar a fomentar outras produções que são renováveis, que são limpas. Enfim, passou da hora, jovens. Nosso planeta está pedindo com urgência a solução
a solução desse problema, né? Então, cabe a nós tomarmos a iniciativa para isso também, não é verdade? Então, o petróleo hoje, jovens, ele é uma das principais fontes de energia do mundo, tá bom? É motivo de guerra, porque quem tem o domínio do petróleo acaba tendo um poder econômico maior, então tem a questão de poder envolvida nessa questão também, tá bom? Mas petróleo é o quê? É um composto orgânico, é um composto que é derivado de uma cadeia carbônica imensa, tá bom? E do petróleo, jovens, saem muitas coisas. Não saem só os combustíveis, não, saem muitas coisas, beleza? Por exemplo, um derivado que são combustíveis é a gasolina. Então, a gasolina tem vários tipos de gasolina, jovens. Gasolina de aviação, se vocês acompanharem comigo no livro, página 256, tá? Vou interromper o compartilhamento aqui agora. Estamos em 9 agora aqui. A gasolina de aviação, ela é de um certo tipo. Tem a gasolina automotiva, que é subdividida em tipo A, B e C. E aí, desses tipos A, B e C, que são entregues em diferentes nichos, são feitas gasolinas automotivas específicas. Tem a gasolina comum, a gasolina aditivada, a gasolina pódium. Então, diferentes tipos de gasolina, qualidades de gasolina podem ser produzidas também, beleza? E quando a gente vai falar de combustível, jovens, na página 257, tem ali uma figura, né, de um pedaço de uma bomba de posto de combustível. E aí vem uma discussão bastante importante, jovens, que é a gente pensar no espaço que é ocupado pelo posto de combustível. Como esse espaço é perigoso. E pensarmos também nas pessoas que estão trabalhando ali, nos profissionais da área do posto de combustível. A chance de ter um acidente ali é muito grande, jovens, é muito grande. Por isso é importante que as pessoas que trabalham ali tenham o treinamento adequado e conheçam os riscos que se tem ali. Para evitar, por exemplo, acender um cigarro onde não pode, evitar usar um celular onde não pode, e assim por diante. Vários riscos que estão atrelados àquele espaço. E nós, consumidores que vamos até lá, também precisamos conhecer quais são os riscos daquele espaço. Beleza? Então, geralmente os combustíveis eles têm um cheiro característico para você poder identificar se está tendo um vazamento ou não, porque uma explosão ela não dá sinais que vai acontecer. Quando, por exemplo, um prédio vai cair, ele dá sinais que ele vai cair. Ele começa a entortar, a estrutura começa a ceder, você percebe os sinais. Uma explosão não. Uma explosão não dá sinais de que vai acontecer, ela simplesmente acontece. A única coisa que você pode perceber que vai levar a uma explosão é um vazamento. Por isso, o odor é muito importante. Por exemplo, jovens, um combustível usado nas nossas residências, o gás. Beleza? O gás usado, ele é um gás inodoro. O gás combustível, ele não tem cheiro. Mas é adicionado um cheiro a esse gás, propositalmente, para que você, se vazar esse gás, se acontecer um vazamento, você consiga perceber pelo olfato esse problema e tentar solucioná-lo antes, por exemplo, em caso de uma explosão. Se não está vazando gás ali, você não está vendo, acende um fósforo, acende um isqueiro, acende um fogão e explode tudo. Então, o objetivo de você colocar o cheiro no gás é justamente evitar ter um vazamento e você não identificar que esse vazamento estava acontecendo. Beleza? Então, é fundamental, jovens, fundamental que nós tenhamos conhecimento dos riscos que se tem nesses espaços aí. Beleza? Galera, uma possibilidade de combustível que eu achei muito legal, que é falada num dos vídeos e que tem aqui no livro de vocês, são os biocombustíveis, galera. Na página 259, tem ali uma estrutura, uma representação de como é feito o combustível. A matéria-prima fundamental, a mais comum, jovens, é a cana-de-açúcar. Não necessariamente tem que ser ela, mas geralmente ela é que é usada em larga escala para fazer isso. Então, claro, tem os seus problemas específicos, questão de impacto ambiental, uma área muito grande para essa plantação, o impacto social dos trabalhadores que precisam estar ali fazendo a colheita, a manutenção, plantando, tudo mais, mas ainda assim é um que traz um impacto ambiental de forma mais ampla, menor.
tá bom? Então, o processo basicamente é a extração da cana-de-açúcar, daí é adicionado açúcar, na verdade é retirado açúcar, uma das matérias, né, extraída da cana-de-açúcar é o açúcar, e aí ela é mandada para a indústria que faz o processo de fermentação. Então, são adicionadas algumas substâncias que ajudam nesse processo de fermentação, e aí, desse processo de fermentação, jovenzinhos, é extraído o biodiesel. Biodiesel não, perdão, biocombustível, beleza? Pode ser feito só com cana-de-açúcar, olha aí na figurinha da página 259. Não, dá para fazer com soja. Soja é uma matéria-prima muito usada para isso, jovens. A soja e a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar em primeiro lugar, soja em segundo. Dá para usar outros também? Dá, jovens. Dá para usar outros elementos, só que daí eles também são um pouco mais caros. Dá para usar, por exemplo, amendoim? Dá. Óleo de amendoim para fazer? Dá. Só que é muito caro. Por que você vai usar o óleo de amendoim? Usa o óleo de soja, na verdade, que é mais barato. Mas é possível, tá bom? É possível você usar outros óleos aí também. Beleza? Então, todos esses que eu falei para vocês aí, jovenzinhos, são compostos naturais. Tudo bem que eles podem, em algum momento, acabar sendo poluentes, eles podem acabar sendo fósseis, enfim, diferentes situações, mas são naturais. E aí existem os artificiais, jovenzinhos, que são os que a gente consegue produzir em laboratório. E aí tem muitos, jovenzinhos, muitos. E aí, se vocês virarem na página seguinte, ele vai trazer um monte de sigla. Ó. Tem polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade, polipropileno, policloreto de vinila, poliéster, poliestireno, tem uma galera de coisa. Mas na página 261 tem um quadrinho ali e ele vai dizer qual é o polímero, qual é a utilização e o exemplo de produto que pode ser feito na reciclagem dele. Então, o principal objetivo aqui, jovens, é a reciclagem, reciclar esse material para não ficar entulhado aqui no planeta. Então, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa aqui em casa e encontrei várias coisas que são esses polímeros. Então, vamos lá. Polímero 1 ali é o PET. O que é o PET, jovens? Ele é o polietileno tereflalato. Que nome, né? Geralmente ele é usado em embalagens de bebidas. E quando você vai reciclar, você pode fazer tapete, tecido para jeans, penugem de bola de tênis. Então, você consegue usar para várias coisas. Se eu não me engano, aqui, ó. Coisas do Zero Cal aqui, uma não é propaganda, tá, jovens? É só para mostrar aqui, ó, é do adoçante. Essa embalagenzinha aqui, ó, no fundo dela tem aquele símbolo do 1. Deixa eu colocar bem pertinho aqui, ver se vocês conseguem ver. Aí, ó. Estão vendo, ó? PET. É que para vocês ficar ao contrário, mas tá bem aqui, ó. PET. Então é o símbolo 1, ou seja, esse plástico aqui, ele é PET. Depois que ele é jogado fora, ele Como que a gente fala? Acabei de falar agora a palavra jovens, olha a idade chegando. Não é reaproveitado. Reciclado. Reciclável. Isso, obrigado. Já bateu o desespero na galera. Ele é reciclado, beleza? Formando aquelas 3 opções que eu falei para vocês. Outro que eu tenho aqui, ó, um copinho plástico, jovenzinhos. Esse aqui, ele é o PS, ele é o 6. Deixa eu colocar pertinho para vocês verem aqui, ó. Conseguem ver? Tem que ver pelo reflexo. PS. Então, o PS ele vai ser o poliestireno, jovenzinhos. Ele é usado em copos de café e recipientes de plástico para alimentos. Nesse caso, não é o copo de café porque é muito grande. E, quando reciclado, jovenzinhos, ele pode ser usado em canos e latas de lixo. Então, também é possível reciclar. Vamos ver o que eu tenho aqui agora. A tampinha, tirei a tampinha da tomada aqui. Aqui tem o 7 e o 6, jovenzinhos. Eu vou chegar bem pertinho, ver se vocês conseguem ver. Tem 2, ó, estão vendo? Tem um bem aqui e tem outro bem aqui, pus o dedo em cima, aqui. Talvez vocês não consigam enxergar os 2. Mas um é o 7, que é o ABS, de frente brilhante, e o outro é o 6, que é o PS, de frente fosca. Então, ele tem os 2, jovenzinhos, aqui. Uma parte do brilhante e outra parte do fosco. Reciclagem desse Paranauê aqui. Geralmente é para madeira plástica e aí os canos e latas de lixo. O que mais que eu tenho aqui? Potinho do Eno, jovenzinhos. O potinho do Eno, ele é o 2. Vamos ver se vocês conseguem. Todos eles eu vou aproximar aqui para vocês. Ó. Todas vezes vocês não consigam ver, mas ele está indicadinho aqui. Ó.
O 2 é o PEAD, polietileno de alta densidade. Ele é usado para garrafas de água, recipientes para detergentes e cabos de panelas. Ele é mais resistente, jovenzinhos. Ó. Ele é bem duro, na verdade. Se tentar apertar, você não consegue apertar. Ai, que sujeira. Beleza? E para que ele é reciclado? Cadeiras e latas de lixo. Aí tem um pote chique da minha mãe que eu peguei aqui, ó, que é um Tupperware. E ele tem aqui, ó, ele é o 4. O 4 é PEBD, polietileno de baixa densidade. Ele é molinho mesmo, ó, a gente consegue amassar ele. Recipientes para ketchup, iogurte e margarina. Não, olhei errado. Embalagens de biscoitos e massas. E quando ele é reciclado, ele é feito saquinho de supermercado, jovens. Mas isso aqui vai durar muito tempo antes de ser jogado fora, né? Diferente, por exemplo, de um copinho como esse aqui. E o último que eu encontrei aqui, jovens, é um pote de sorvete. Esse aqui, ele é o 5. Ele é o PP. Ali. Ele é o polipropileno, aí sim usado para recipientes de ketchup, iogurte e margarina. Aparentemente, jovens, a gente não consegue perceber muita diferença, né? Ah, esse é diferente desse, daquele. Para a gente é tudo plástico, mas estruturalmente, sim, tem diferença, jovenzinhos. E no processo de reciclagem, agora eu lembrei a palavra, você vai ter diferença dos produtos que você consegue obter aí nessa reciclagem, beleza? Depois façam aí uma busca na casa de vocês pelos plásticos. Eu não encontrei nenhum do... Ah, não, PVC eu não encontrei para trazer aqui, mas eu tenho trechos aqui da minha casa que tem forro de PVC, tem canos que são de PVC. Então, de certa forma, eu encontrei todos. Todos esses aqui eu tenho na minha residência. Depois façam uma busca aí na casa de vocês e vejam se vocês encontram. Interessante, jovens, é que vários plásticos não têm. Por exemplo, ó, eu deixo meu celular aqui do meu lado, assim, ó, em cima desse suporte. Esse suporte de plástico aqui, ele não tem indicando qual é o material dele. Talvez não seja daquilo ali. Acho pouco provável, jovens, ele simplesmente não tem. Talvez estivesse na embalagem. E aí, como eu joguei fora a embalagem, eu acabei ficando sem a informação. Mas tem vários plásticos que não vão ter. Eu já olhei aqui, em alguns eu não encontrei. Até potinhos de plástico de cozinha mesmo, alguns não tem, tá bom? Puxa, mas até o copo plástico tem, né? Se até o copo de sorvete tem, deveria de ter, eu acho. Mas vai saber, né? Beleza, jovens? Então, resumidamente, os compostos orgânicos naturais ou artificiais estão espalhados, jovens, no nosso dia a dia. Tudo que você olhar aí, você vai encontrar alguma coisa associada à química orgânica, compostos orgânicos, naturais ou não, tá bom? Então, isso mostra o quão dependente nós somos hoje da química orgânica e dos estudos que foram feitos a partir dela, né? Porque muitas coisas nós temos porque a gente entende hoje como manipular essas substâncias, como reagir numa melhor temperatura, com melhor substância para ter um produto melhor e assim por diante. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aí, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Beleza? Ok. Então, fechou, jovenzinhos. Não esqueçam de assinar a chamada. E antes de terminá-la, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já fizeram a prova? Prova de Ciências da Natureza, Química, Física e Biologia? Foi tranquilo, sossegado? Ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Se quiserem, jovens, a gente tem ainda 5 minutinhos aí que vocês podem estar fazendo perguntinhas, beleza? Tranquilo? Boa, jovens, isso é importante. A gente também deixou bem selecionado quais capítulos que seriam cobrados, foi bem específico, né? Então, acho que ficou sossegado para vocês aí. Então, beleza, jovens. Se surgirem dúvidas, vocês podem mandar e-mail, tá bom? A gente tem aula amanhã de novo, pode perguntar amanhã, pode mandar e-mail que eu vou respondendo, tá bom? Jovenzinhos, obrigado pela atenção de vocês. Desejo uma ótima quinta-feira não, meu rei. Uma ótima quarta-feira para vocês. Nos vemos de novo amanhã. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau. Até amanhã, meu rei. Tchau.
Tchau. Tchau, Isabela, que foi sempre a mais bela. Nossa, eu errei feio na poesia, meu Deus. Vou encerrar, tá bom, jovenzinhos? Até mais.